Entrar com uma ação no juizado especial civil ou entrar com uma ação na justiça comum? Vamos lá, pessoal. Tem muitas diferenças entre entrar com uma ação no juizado especial civil e entrar com uma ação, a mesma ação na justiça comum. A gente sabe que o juizado especial civil ele foi criado para facilitar, para que as partes possam entrar com uma ação de baixa complexidade, sem ter grandes burocracias e para que possa ter uma resolução mais rápida da sua demanda. Só que, infelizmente, os juizados especiais cíveis, eles não têm mais essa natureza como antes. Hoje, o juizado especial civil ele não é tão rápido como antes. Às vezes, um processo na justiça comum acaba sendo mais rápido em virtude da digitalização dos processos. E, por isso, entrar com uma ação no juizado especial civil não tem sido uma boa estratégia. Eu vou te explicar aqui alguns motivos do porquê. O primeiro deles é que se você estiver levando em consideração a celeridade processual, na justiça comum você vai ter tanta celeridade quanto no juizado especial civil, então isso cai por terra. É claro que isso depende muito também de região para região. Eu falo muito aqui com relação ao estado de Santa Catarina. Quem sabe numa região maior, como São Paulo, às vezes pelo número de processos acaba sendo realmente mais ágil ir pelo juizado do que ir pela justiça comum. Mas aqui a gente não percebe essa diferença. O segundo ponto muito importante é com relação à sucumbência. No final da ação, no juizado especial civil, você não tem ali sucumbência. Você, enquanto advogado, você não ganha ali uma sucumbência, enquanto na justiça comum você ganha. Então você acaba abrindo mão um pouco dos seus honorários. Então, se você pretende entrar com uma ação no juizado especial civil, lembre-se sempre de tentar equilibrar essa relação com o seu cliente, justificando inclusive sobre os honorários de sucumbência. O terceiro ponto é com relação às custas. Por vezes, você prefere entrar no juizado especial civil porque não tem custas e na justiça comum o teu cliente acaba tendo que pagar ali essas custas processuais. Mas é importante lembrar você de que por mais que tenha custas, as decisões no juizado especial civil seguem como se fosse uma jurisprudência própria. Eles têm o TNU, que é a Turma Nacional de Uniformização das Decisões. Eles têm também alguns enunciados que também são próprios do juizado especial civil. Então, por vezes, um tipo de ação na justiça comum vai ter uma decisão e no juizado especial civil vai ter outra. Então, você tem que tomar esse cuidado para você acabar fazendo com que o seu cliente economize nas custas processuais, mas acabe perdendo aqui no juizado especial civil quando ele for ingressar com a ação, porque aqui no juizado as decisões são de um jeito e na justiça comum são de outro. Só por esses pontos você já percebe que não compensa tanto assim entrar com uma ação no juizado especial civil em detrimento da justiça comum. Você acaba percebendo que o juizado está abarrotado de processos também no judiciário. Na justiça comum tem varas especializadas, o que acaba as suas decisões sendo muito mais próximas da realidade do que no juizado, que não tem, geralmente, juizados especializados. O juizado especial civil é um só. Pode ter o primeiro juizado, o segundo juizado, mas eles não cuidam de demandas especializadas. Eles cuidam de tudo um pouco que é de baixa complexidade. Na justiça comum você tem essa sorte ou não de ter varas especializadas, como uma vara de direito bancário, uma vara de direito de família, varas que são próprias para julgar o tipo do teu processo. Agora, falando em dano moral, eu tenho uma experiência terrível aqui no estado de Santa Catarina, e não é só minha, eu vejo que colegas também compactuam da mesma opinião. Dano moral no juizado especial civil praticamente não existe. Tudo no juizado é mero de sabor, enquanto na justiça comum você tem uma chance maior de ter êxito com relação aos danos morais. Não significa que um tem menos direito do que o outro. Só que, infelizmente, pelo fato do juizado seguir ali suas orientações próprias, acaba desvirtuando um pouco da realidade que a gente vê na justiça comum. E, por fim, para recorrer. Quando você vai recorrer no juizado especial civil, se você não tem a justiça gratuita, ele acaba sendo muito mais caro. Eu vou falar a experiência aqui do estado de Santa Catarina. Santa Catarina, você entra no juizado especial civil com uma ação, você não paga absolutamente nada. Mas, se você precisar recorrer, que é o recurso inominado, você vai precisar pagar as custas finais do processo e as custas recursais, que hoje gira em torno de mais de R$1.000, R$1.100 aproximadamente. Então, entrar com a ação no juizado especial civil e ter que recorrer, você acaba gastando o mesmo tanto ou até mais do que gastaria na justiça comum. Hoje as custas para entrar na justiça comum aqui é de 3% do valor da ação e depois as custas para recorrer é um valor fixo, algo em torno de R$600 na data de hoje. Isso vai aumentando todo ano, mas aumenta sempre um pouquinho. Então o custo aqui, dependendo do valor da causa, acaba sendo bem menor do que no juizado especial civil.
Um outro ponto importante para fechar o vídeo com chave de ouro é com relação às decisões das turmas recursais, que é a segunda instância, por assim dizer, do Juizado Especial Cível. As turmas, elas não precisam justificar o seu voto. Se eles concordam com a sentença, eles só colocam lá que concordam e ponto final. Então você vai ter uma decisão sem fundamento nenhum. Aqui na Justiça Comum, a gente já tem essa obrigação de que as decisões devem ser fundamentadas. Então você tem pelo menos um respaldo. Você tem uma segunda opinião, sim, às vezes a mesma que a da sentença, às vezes você não concorda, mas você vai entender os elementos que levaram a essa convicção. Aqui no juizado não, aqui você só vai ter os elementos da própria sentença. E se você gostou desse vídeo, não deixa de ver os demais e se inscreve para não perder nenhum conteúdo que eu vou postar aqui ao longo do ano. Um abraço e até a próxima.